Olá a todos, nesse vídeo eu vou falar sobre predicado de supes. Bom, o método axiomático também pode ser utilizado para axiomatizar teorias científicas, empíricas também. E geralmente essas teorias científicas acabam fazendo uso de um complexo aparato matemático, por exemplo, conjuntos, funções e números reais, o que tornaria essa axiomatização uma tarefa bastante complicada, porque a gente teria que, então, formalizar todos esses conceitos que a gente iria utilizar. Bom, uma ideia que foi proposta pelo filósofo Patrick Supes seria aproveitar tudo o que já se sabe sobre uma determinada teoria de conjuntos. Então, o que a gente faria nesse processo seria concentrar nossa atenção nos aspectos particulares daquela teoria que a gente está axiomatizando e tomar a matemática que servirá de fundamento para essa teoria como pressuposta, como já definida anteriormente. Nesse sentido, segundo o Supes, axiomatizar uma teoria é, então, definir um predicado em termos de noções da teoria de conjuntos. Então veja, uma teoria matemática ou uma teoria científica, uma teoria empírica, pode ser axiomatizada tomando-se como uma estrutura base, digamos assim, um aparato lógico, que pode ser dado, por exemplo, pela lógica de primeira ordem, pelo cálculo de predicados de primeira ordem com igualdade, que é o que a gente considera como sendo a lógica clássica, e juntamente com um aparato matemático. Pode ser dado, por exemplo, por uma teoria de conjuntos axiomática, como a teoria ZF, Zermelo-Fraenkel, com o axioma da escolha, ou pode ser também uma teoria intuitiva de conjuntos. Bom, então, a axiomatização de uma teoria, tomando-se como uma estrutura base, uma teoria de conjuntos, consiste basicamente em definir um predicado em termos de noções dessa teoria. Tal predicado a gente denomina então de predicado conjuntista. Então, dizendo de outro modo, um predicado conjuntista usado para definir uma teoria é basicamente um predicado definido na linguagem, ou seja, uma fórmula de alguma teoria de conjuntos. Pode ser uma teoria axiomática ou a própria teoria intuitiva. Nessa apresentação, os predicados conjuntistas serão denominados também como predicados de Supes, embora a noção dada pelo Supes é bem mais técnica do que a que eu apresentarei aqui. Nesse vídeo eu vou dar uma visão geral de como ficaria uma teoria axiomatizada por meio de um predicado conjuntista. Muito bem, então, dada uma teoria de conjuntos C, um predicado de Supes para uma teoria é um predicado P com uma única variável livre que se aplica a um dado conjunto G, dessa teoria de conjuntos, definido da seguinte maneira. Então, esse conjunto G satisfaz o predicado P, se e somente se existe x1, existe x2, assim por diante, até existe xn, tal que G é igual a essa n-upla e A1, A2 e assim por diante até AK. Então, x1 até xn são termos da minha teoria de conjuntos, que serão os nossos termos primitivos da teoria. E as fórmulas A1 até AK são os axiomas da minha teoria que irão descrever, digamos assim, as propriedades dos meus termos primitivos. Então, quando eu vou formalizar uma teoria por meio de um predicado de Supes, por meio de um predicado conjuntista, a gente define nossos termos primitivos e axiomas que irão, digamos assim, descrever as propriedades e relações entre
esses termos primitivos. Então veja, a gente pode axiomatizar a teoria de grupos por meio de um predicado conjuntista, que eu chamei aqui de G. Então, G é um grupo da seguinte maneira. G é um grupo, se e somente C, existe H, existe um asterisco e existe E, tal que G é essa tripla, H, asterisco e A1 até A6. Sendo que, agora eu vou, então, especificar os meus axiomas. A1 diz que H é um conjunto não vazio. A2, asterisco é uma função de H cartesiano H em H. Terceiro, diz que E é um elemento desse conjunto H. Então, esses três primeiros axiomas a gente estabeleceu algumas informações a respeito dos nossos termos primitivos. Continuando, axioma 4 é o axioma da associatividade. O axioma A5 é a existência do elemento neutro. Então, para todo x, se x é um elemento de H, então, elemento neutro asterisco x é igual ao próprio elemento x. E o último axioma é sobre a existência de um inverso em relação a essa operação. Então, para todo x, existe um y, tal que y vezes x é igual ao elemento neutro com respeito a essa operação. Então, essa seria uma segunda maneira de se axiomatizar a teoria de grupos. Naqueles vídeos anteriores, a gente fez uma axiomatização em uma linguagem de primeira ordem, com igualdade. Aqui a gente está utilizando um aparato de uma teoria de conjuntos, né? Então, por isso, a gente está fazendo essa axiomatização por meio de um predicado conjuntista. Então, veja que a gente está tomando como pressuposto várias noções de alguma teoria de conjuntos. Então, por exemplo, o H a gente disse que é um conjunto não vazio, asterisco a gente disse que é uma função, portanto, também é um conjunto. Um segundo exemplo é o exemplo de espaços métricos. Então, vou definir um predicado M, que significa G é um espaço métrico da seguinte maneira. Então, G é um espaço métrico, né, satisfaz o predicado M, se e somente C, existe X, existe D, tal que G é igual a essa dupla, XD, e vale A1, vale A2, até A6. Sendo que X é um conjunto não vazio e D é uma função de x cartesiano x em R. Então, uma função a valores reais. Especificamos, então, algumas informações em relação aos meus termos primitivos. Prosseguindo com os axiomas, axioma A3 diz que D de xy é maior ou igual a zero. Bom, então eu não tenho certeza se você conhece a teoria de espaços métricos, mas quando a gente fala de espaço métrico, a gente está tomando um conjunto, uma função D, que seria uma função distância. Então, a gente está medindo a distância entre dois pontos daquele conjunto. Então, essa é a ideia intuitiva dessa teoria. Então, distância de x até y é sempre um número ou igual a zero ou positivo. Então, isso aqui está dizendo o axioma A3. O axioma A4 diz que d xy é igual a zero, se e somente c, x é igual a y. Então, estou dizendo que a distância entre dois pontos daquele meu conjunto é igual a zero, se, na verdade, esses dois pontos são iguais. O axioma A5 diz que a distância de x até y, né? Então, d de xy é igual a d de yx. Então, a distância de y até x. E o último axioma, que é chamado de desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular a gente pode interpretar intuitivamente como dizendo, se você imaginar um triângulo, que a medida de um dos lados desse triângulo
é sempre menor ou igual à soma das outras duas medidas dos outros dois lados desse triângulo. Então aqui novamente a gente fez uma axiomatização usando um predicado conjuntista, já tomando como pressuposto noções da teoria de conjuntos. Então x é um conjunto, d é uma função que também é um conjunto. A gente está usando aqui também conjunto dos números reais. Então tem várias noções matemáticas que já estão pressupostas nessa nossa axiomatização. Então, se você observar as diferentes teorias matemáticas, você vai ver que muitas delas são formalizadas, né? São apresentadas dessa maneira. A gente define os termos primitivos e, posteriormente, define os axiomas que governam ou controlam, né, digamos assim, a utilização desses termos primitivos. Então você vai encontrar vários exemplos, por exemplo, como espaços vetoriais, espaços topológicos e assim por diante. Agora eu poderia também, então, dar algumas interpretações para o nosso predicado que a gente definiu para espaços métricos. Então, por exemplo, posso tomar o conjunto x como sendo o próprio conjunto dos números reais e a minha função d como sendo o valor absoluto de x menos y. Então, a distância de x até y eu defino como o valor absoluto de x menos y. Uma outra interpretação seria, por exemplo, eu tomar meu conjunto x como sendo o conjunto das funções contínuas definidas em um certo intervalo fechado AB do conjunto dos números reais e a minha função d vai me dizer que a distância de f até g é dada pelo supremo do valor absoluto de f de x menos g de x para x pertencente a esse intervalo AB. Então, quando a gente define uma interpretação para um predicado conjuntista, a gente atribui um significado para os termos primitivos dessa teoria. É claro que, então, para a gente obter espaços métricos, ou seja, modelos daquele predicado M, a gente teria, é claro, que checar que, de fato, todos os axiomas de espaço métrico são satisfeitos mediante essa interpretação. Então, por enquanto é isso. Até o próximo episódio.